Temos ainda o desenvolvimento atrelado a cada tipo de treinamento. Podemos identificar-lhes como desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de atitudes, desenvolvimento para comportamentos e desenvolvimento de conceitos. Martins define habilidades como sendo capacidades técnicas para realizar alguma atividade, adquiridas na teoria e também com a prática. Uma soma de conhecimentos e experiências vivenciadas, porém isoladas, não podem ser considerados um dom, visto que computadores também podem ser programados com habilidades, e a partir da teoria e a prática. O desenvolvimento de habilidades em um processo de treinamento deve ser estruturado de forma a verificar as principais funções executadas pelos treinadores e treinados, e identificar quais as habilidades seriam necessárias para o cargo e concursos voltados a essa finalidade, ou até para futuros cargos, e repassado ao funcionário. Segundo Jean Maynard, atitude é uma disposição ou ainda uma preparação para agir, de uma maneira de preferência a outra. As atitudes de um sujeito dependem da experiência que tem da situação ao qual deve fazer face. Pode-se dizer também que é a predisposição a reagir a um estímulo de maneira positiva ou negativa. Os comportamentos e conceitos são mais difíceis de prever porque são intrínsecos nas pessoas. Pode-se possibilitar treinamentos comportamentais e conceitos focando exatamente nas questões aos quais se quer desenvolver ou modificar nos funcionários. A garantia não é de 100%. Vai muito da absorção do treinado e da predisposição dele em se enquadrar ao que é proposto. Em termos científicos, o comportamento pode ser visto
Na psicologia, o comportamento constitui o seu próprio objeto. Na biologia, designa todas as ações e reações dos seres vivos relativamente ao meio. Na antropologia, são aspectos de cultura necessariamente referíveis ao organismo humano. Em economia, além das decisões dos agentes econômicos, as ações previstas pela teoria da racionalidade. Em sociologia, as atividades dos grupos humanos. Em ergonomia, as atividades dos sistemas homem-máquina. Mudar significa tornar-se diferente do que era, física e moralmente. Componentes básicos das atitudes. No estudo mais detalhado das atitudes, podemos dizer que elas possuem três componentes. O básico, componente cognitivo, que são os mesmos pensamentos e crenças. Componente afetivo, que são os nossos sentimentos e emoções. E o componente comportamental, que são as nossas tendências para reagir. Diz que uma atitude está formada quando esses componentes se encontram de tal maneira a relacioná-los internamente, que os sentimentos e tendências reativas específicas ficam coerentemente associadas com uma maneira particular de pensar em certas pessoas ou acontecimentos, desenvolvendo novas atitudes ao enfrentarmos e ajustarmos ao nosso meio social, e uma vez desenvolvidas, emprestam regularidade aos nossos modos de reagir e de facilitar o ajustamento social. O ponto especial é, antes de iniciar qualquer treinamento, avaliar as falhas encontradas, identificar qual é o tipo de treinamento para a situação prevista. Define de uma forma simples e clara os principais tipos de treinamento conforme o quadro a seguir. Treinamento presencial. Trata-se do treinamento realizado com a presença física do instrutor e do treinado, cujo objetivo é qualificar, reciclar, atualizar e até mesmo aperfeiçoar o desempenho dos treinados. Pode ocorrer em salas de aula, de centros de treinamento, em escolas de formação profissional, em instalações adaptadas nos locais de trabalho, reunindo funcionários de vários setores. Treinamento à distância é o tipo de treinamento que se caracteriza pela separação física entre o instrutor e o treinado, utilizando meios de comunicação para promover a integração entre ambos e transmitir os seus conhecimentos educativos. Treinamento em serviço é o treinamento realizado no próprio ambiente de trabalho do funcionário, atual ou futuro, destinado à aquisição de conhecimentos práticos e desenvolvimento de habilidades específicas. Normalmente, esse tipo de treinamento é indicado para aproximar ao máximo o ambiente de trabalho ao ambiente do treinado. Rodízio, que é o remanejamento do posto de trabalho do funcionário, visando prepará-lo para uma nova função e obter uma visão global do trabalho a ser realizado num determinado setor. Trata-se de uma das formas mais eficazes da formação profissional. E o estágio, que é a execução de atividades pertinentes à ocupação profissional mediante experiência direta e realizada no ambiente de trabalho, onde são desenvolvidas as atividades que o estagiário necessita adquirir. O estágio pode ocorrer dentro da própria instituição ou em outras, através de convênio entre próprias organizações. Por ser uma área tão vasta e complexa, sempre estão surgindo novas técnicas de treinamento. Segue abaixo algumas das mais utilizadas: aulas expositivas, leitura programada, fóruns de debates, simpósios, jogos de negócio, estudos de caso, pesquisas de campo, coaching, integração sociais, visitas técnicas a outras empresas, fornecedores, clientes, congressos, workshops, seminários, brainstorm, que é a chuva de ideias, dramatização,
Demonstração prática. Cada treinamento existe uma das técnicas. Técnicas de treinamento quanto ao uso, orientadas para o conteúdo, como leitura, instrução programada, instrução assistida por computador. Quanto ao uso, orientadas para o processo, dramatização, treinamentos de sensitividade, desenvolvimento de grupo. Quando falamos de quanto ao uso, há mistas, conteúdo e processo, estudos de casos, jogos simulações, conferências e várias técnicas on the job. Quanto ao tempo, antes do ingresso na empresa e também após o ingresso na empresa. Quando tratamos de antes do ingresso na empresa, uma programada de indução ou de integração à empresa e após o ingresso na empresa, um treinamento no local, em serviço ou fora do local de trabalho. Quanto ao local, pode ser no local de trabalho ou fora do local de trabalho. Quando é no local de trabalho, podemos realizar treinamentos em tarefas, rodízio de cargos, enriquecimento de cargos. Quanto ao fora do local de trabalho, aulas, filmes, painéis, casos, dramatização, debates, simulações e também jogos.